daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando da recriação dos 6 dias, onde Deus por 6 dias trabalhou, no 7º descansou. Nós chegamos no 4º dia. O 4º dia se encontra aqui em Gênesis, capítulo 1, do 14 ao 19, e Gênesis 1, do 14 ao 19, tratando do 4º dia, está falando a respeito de Deus ter feito sol, lua e estrelas. Nós estamos trabalhando com esse texto. Esse texto está nos dando a diretriz para estudar, Veja que nós estamos falando que foi feito, não criado no 4º dia, porque foram criados na sua essência originalmente, antes, na terra original, na terra e céu, quando Deus fez os céus e a terra. No versículo 18, nós viemos estudando já os versículos, diz assim: governarem o dia e a noite. Veja que foi estabelecido o sol, foi estabelecido lua, foi estabelecido estrelas para governar dia e noite. 3 vezes a palavra governo nós encontramos, ou seja, está falando que o sol, a lua foram feitos para terem autoridade, para exercerem um domínio de autoridade sobre o dia e sobre a noite, certo? Então o Salmo 136, 7, Salmo 136, do 7 ao 9, vai dizer assim, aquele que fez os grandes luminares, porque sua benignidade dura para sempre. Falando do sol, falando da lua, O sol para governar de dia. Nós estamos falando desse governo agora. Nós vamos falar um pouco desse governo, que o sol foi estabelecido para ser autoridade durante o dia, porque sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, o Salmo confirmando as palavras de Gênesis, o Salmo 136, dizendo que a lua e as estrelas são a autoridade que presidem durante a noite. Agora o Salmo 8, no verso 3, vamos ver aqui, o Salmo 8, no verso de número 3, a palavra do Senhor vai estar falando também a respeito desse assunto. Salmo 8, 3: quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Veja que Deus preparou, Ele preparou no 4º dia sol, lua e estrelas. Então diz aqui, que para fazerem separação entre luz e trevas, dividir luz e trevas, dia e noite. Veja que nós falamos isso um pouco no 1º dia, que o 1º dia Deus fez a separação, e agora no 4º dia Deus estabelece os governadores do dia, e o governador do dia e de noite está estabelecendo agora. E aí Deus fez isso, e o versículo 19 diz assim: for tarde e manhã o 4º dia. Então o 4º dia termina com Deus estabelecendo sol para governar o dia, lua para governar a noite. Então veja que essa palavra governo fala por 3 vezes, e está falando do governo do sol sobre a terra. Governo do sol, o sol sendo o governador da terra durante o dia. Então o sol fornecendo luz, calor e energia. Por ter esse poder de ser um fornecedor, ele é o governador do dia. Ele fornece luz, calor e energia. Então veja que nós precisamos do sol, tudo precisa do sol. A fotossíntese ocorre com a luz do sol. Sem a luz do sol não existe a fotossíntese. Todos os seres vivos dependem, não é que eles precisam, nós dependemos do sol. Todas as coisas criadas, a energia do sol
mantém as águas em estado líquido. Ou seja, essa energia, esse calor proveniente do Sol faz com que as águas continuem em estado líquido. Por isso que é bem provável que na terra caótica de Gênesis 1, 2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Possivelmente essas águas estivessem congeladas porque não havia o calor e nem a luz do sol para manter as águas em estado líquido. Então possivelmente tenha sido em estado de gelo, né? É responsável pelo clima da terra. O sol é responsável pelo clima, né, da terra, e o sol faz a evaporação das águas. O sol participa desse processo da chuva. Então veja como é importante algumas coisas. Agora, no nosso corpo humano, nós também temos necessidade do sol, né, necessário para ossos e músculos, é fonte de vitamina D. Então nós precisamos da luz solar para o nosso corpo. É um governo que nós carecemos desse governo. Ele cria anticorpos, regula sono. Esse é o poder do sol. Alguma das coisinhas que o sol pode fazer, sendo o governador do dia. E está falando de governar a noite. Então o governo da noite é para a lua. A lua foi dado o governo da noite. Então, devido à gravidade, é capaz de mover grandes massas de água de acordo com as alterações das suas fases. Então a lua tem esse poder sobre as águas de acordo com a alteração das suas fases, certo? Então provoca marés altas e baixas, certo? Então a lua tem influência sobre as marés, as altas e baixas, certo? A lua tem 4 fases, né, de 7 a 8 dias: a nova, a crescente, a cheia e a minguante. É um satélite. Agora veja, né, que ela muda e ela foi dada também para meses, para estações, para festas. Nós vimos isso em outro vídeo. E no corpo humano, né, o ser humano é composto de 70% de água, portanto pode haver influência da lua no nosso corpo. Sim, alguns dizem sim, outros dizem não, mas pode haver essa influência, porque na verdade a lua governa a noite. Então Deus, ele fez essas coisas, ele fez no 4º dia e estabeleceu o sol para ser governador do dia e a lua para ser governador da noite. Agora nós vamos falar dos 4 atos divinos de Deus, 4 atos divinos no 4º dia. Primeiro, Deus disse, Deus começou de novo o dia dizendo, ou seja, o propósito de Deus foi declarado em palavras, haja luminares, ou seja, então Deus sempre está começando com fala, com palavra, com anunciação de propósito. Ele declara o seu propósito, começa sempre assim. O segundo, Deus fez, ele regulou o sistema solar. Deus, depois de falar, Deus fez. Veja que essa é a regra de Deus da criação. Muitas vezes nós fazemos para depois falar. Nós fazemos e pedimos depois para Deus abençoar aquilo que fazemos, mas Deus, ele fala primeiro para depois fazer. Então fazer vem sempre em segundo. Primeiro Deus fala, depois Deus faz. Terceiro, Deus estabeleceu, ou seja, Deus fez, ele regulou o sistema solar. Depois de ter feito, ele estabeleceu sol para ser governador e estabeleceu luas e estrelas para ser governador. O sol do dia, a lua e as estrelas da noite. Então foi um estabelecimento de Deus. E em 4º, Deus viu. Isso quer dizer que Deus, ele fez uma inspeção
ele analisou e ele viu o que ele fez no quarto dia, viu que era bom. Deus teve satisfação em ter recriado o sistema solar, em ter declarado o seu propósito, em ter feito novamente, regulando o sistema solar. Então Deus viu que o que ele fizera no quarto dia foi bom.